Então, tá gravando. Boa tarde para todo mundo bem? Tudo tranquilo? Quem puder abrir a câmera, abre, para eu não ficar falando com as paredes. Você sabe que eu me guio, se eu posso seguir adiante ou não, normalmente eu foco alguém que está com a câmera aberta, aí se a pessoa faz assim, eu penso, entendi, entendeu, posso passar adiante. Aí se ninguém balança a cabeça, eu penso, não entenderam nada, tem que explicar de novo. Eu preciso disso daqui para saber que eu não estou doida, entendeu? Aí, ó, Cleiton, já sei que eu vou focar nele ali, ó, tá vendo? A Marcílio, a Rosane, tá vendo? A gente vai focando ali para saber que não está ficando doido. Bom, a gente está, então, para atualizar quem chegou agora e no meio do caminho, a gente está estudando nesse grupo, a gente estuda especificamente sobre o autismo, mais especificamente a proposta do autismo como quarta estrutura, certo? A gente está estudando a tese de doutorado da Brenda Rodrigues da Costa Neves, que ela defendeu na UFMG, com a orientação da Ângela Porcaro, chama os autismos na clínica nodal. Então, uma proposta de pensar uma clínica para o autismo e o autismo pensado como uma estrutura clínica específica, tudo bem? Como uma especificidade clínica e uma orientação, então, nessa perspectiva de como é que seria essa clínica. Vamos ver se tem algum áudiozinho aqui. Pronto. Pronto. E aí a gente está caminhando dentro dessa tese, lembrando que antes da tese ou vários outros textos, sobretudo do Maleval. Essa tese é uma tentativa de organizar não só textos, mas uma perspectiva clínica, fora várias possibilidades, mas esse trabalho da Brenda ficou muito bem feito. E aí eu queria retomar rapidamente do ponto onde paramos, a gente estava falando sobre alienação e separação, e do ponto em que paramos para entrar especificamente hoje, sobretudo na holófrase. Tudo bem? Deixa eu ver, tem uma pergunta aqui. Rosângela, vamos chegar nessa questão da alteridade e, inclusive, fazer uma certa distinção do outro com maiúscula, do outro com minúscula, e aí eu acho que vai ficando mais claro a questão que você coloca. Então, fazendo uma rápida revisão, vocês vão se lembrar, quem não se lembra, vai voltar lá no material, que a gente estava falando sobre alienação e separação. Deixa eu até projetar aqui. Pronto. Eu vou até tirar essa coisa da projeção aqui, porque, como eu falei para vocês, teve um dia que, por algum motivo... Aí. Ó, eu vou projetar aqui rapidamente sobre alienação e separação, daqui a pouquinho, só para a gente retomar de onde estávamos e vocês se lembrarem. Mas o que a gente estava falando sobre alienação e separação, que é ali na página 21, 22, sobretudo, até chegar na página que a gente vai entrar hoje, que é a 33. Então, fazendo uma rápida recapitulação, 10 minutinhos sobre a 22 até a 32, essas últimas 10 páginas. A gente estava falando que alienação e separação, né, na página 22 especificamente, a gente tem a proposta. Quem tiver com o texto em mãos, abre, eu vou projetar ele só mais tarde, agora eu não vou projetar ainda não, então estou na página 22. Ali, quando começa a falar das operações lógicas da alienação e da separação, vocês vão perceber que a gente fala aí de uma operação ínfima de alienação. O que a gente está chamando aí de uma operação ínfima, que o autismo seria marcado por uma alienação retida, ou seja, um sujeito que entra, porém não sai da alienação. Então, não seria uma alienação completa, não seria uma passagem com entrada e saída da alienação, seria uma entrada, porém retida por causa de uma recusa, e aí vamos falar um pouco dessa recusa, que inclusive marca o conceito de elisão, que a gente já falou, inclusive, no grupo de quarta-feira também. Elisão, que ao pé da letra, seria, então, uma recusa, uma esquiva, enfim, algo, então, que está lá, é percebido, inclusive, sensoriamente, mas é recusado.
E porque é recusado, esse processo de alienação ficaria, então, retido, congelado. Termos que vocês já devem ter visto nos textos: congelamento de S1, retenção pulsional, ou seja, vocês vão percebendo que esses termos se repetem e não é à toa, né? Então, tem uma operação de alienação? Tem, mas não é completa. Ela é retida, ela é ínfima, ela é incompleta, né? Meu microfone parou, de repente. Vocês estavam me escutando? Quanto tempo vocês estão sem me escutar? Só uns segundos. Um segundo, tá? Eu não sei por que ele fechou de repente, por isso que eu perguntei. Então, vamos lá. Agora vocês estão escutando, né? Sim. Tá. Se por acaso ele fechar sozinho, não me pergunte por quê, vocês me avisem. Então, vamos lá. A operação de alienação e separação, então, a alienação acontece, mas não completamente, ela é retida, congelada, como a gente falou. Bom, então, o que significa isso? Que o sujeito, né, autista não tem impacto da linguagem? Não, pelo contrário, ele tem. Ele tem impacto da linguagem, e prova de que ele tem impacto da linguagem é que ele, inclusive, se protege dos efeitos da linguagem. Como que a gente sabe que ele se protege dos efeitos da linguagem? Ora, porque ele tampa os ouvidos, porque ele grita mais alto do que o barulho ao redor, ele dá notícias de que a linguagem está lá, de que ele a percebe, de que ele a recebe, mas de que ele a recusa. Como é que a gente também tem notícias de que a linguagem está lá? Ora, por exemplo, quando ele tem a ecolalia, quando numa crise de angústia solta uma frase inteira, percebem? Então, a gente tem, por N motivos, notícias de que a linguagem está lá. Tanto que o Lacan, ele diz o seguinte, finalzinho da 22, início da 23, uma citação do Lacan, veja. Uma criança que tapa os ouvidos, dizem-nos para quê? Para alguma coisa que está sendo falada. Já não está no pós-verbal, visto que se protege do verbo. Mas percebam essa questão do pós-verbal e do verbo. Se ele se protege do verbo, é como se ele congelasse antes do pós-verbal, percebe? É como se fosse uma reação ainda ao verbo. Então, o verbo é recebido e congelado. Como é que a gente tem notícias disso na prática clínica, de um certo congelamento do verbo? Por exemplo, o uso literal das palavras, percebe? O que é um pós-verbo? Um pós-verbo é quando eu consigo fazer o uso não literal das palavras. Quando, por exemplo, eu sei que manga pode ser manga da camisa ou manga de comer. Quando eu sei que virgem pode ser alguém que não transou, alguém que tem um signo X ou Y. E as brincadeiras de quinto ano todas que vocês conhecem tão bem. Ou seja, para fazer essas brincadeiras de quinto ano, vocês lembram aquelas brincadeiras de quinto ano? Qual que é seu signo? Virgem? KKK, ele é virgem. Enfim, para fazer essas brincadeiras de quinto ano, eu preciso que tenha uma relação pós-verbal. Entende o que é essa relação pós-verbal? Ou seja, que a linguagem já tenha se soltado um pouco e eu possa fazer um uso múltiplo dela, para uma mesma significante em números sentidos, por exemplo. Entende? Uma relação aqui que não é pós-verbal, visto que se protege do verbo, pegando a citação do Lacan, significa que o uso flexível dessa palavra não será tão acessível. Por isso, a compreensão literal das coisas. Continuando aí na página 22, finalzinho a citação do Lacan. No que concerne a uma pretensa construção do espaço que aí se acredita apreender, nascente, parece-me antes encontrar o momento que atesta uma relação já estabelecida com o que aqui e o lá, que são estruturas de linguagem. Ou seja, há um encontro do sujeito autista com a estrutura da linguagem, sim, mas não há um atravessamento. Entende a diferença? Há um encontro e uma retenção, e não um encontro e um atravessamento como há na neurose. Porque quando você atravessa, você se apropria a ponto, inclusive, de poder fazer piada de quinto ano. Quando você não atravessa, você encontra, sofre os impactos, mas não se torna íntimo o suficiente para poder jogar com essa linguagem do mesmo modo que o neurótico. Tudo bem? Bom, então a gente está falando sobre alienação
e alienação retida para tentar entender esse encontro com a linguagem que já se diferencia muito cedo. Por que a gente tem sinais do autismo desde tão cedo? Porque a alienação é cedo para caramba. A alienação é o primeiro em contato da libra de carne com o campo da linguagem, percebe? Então, a gente já tem sinais num bebê muito pequenininho, que podem tirar conclusões naquele momento? Não, só lá na frente por retroação. Mas nós temos sinais muito pequenininho ainda. Seguindo um pouco mais adiante, se vocês avançarem aí para a página 23, vocês vão ver, por exemplo, que a gente fala, então, que as operações de alienação e separação vão nos permitir situar o sujeito na relação com o grande outro. Inclusive, a gente ainda vai localizar e conversa com a pergunta que foi feita no chat sobre a alteridade. Que tipo de alteridade a gente está falando, de outrinho ou relação com o outro com maiúsculo, é importante diferenciar esse A maiúsculo, esse A minúsculo, mas as operações de alienação e separação vão permitir que a gente situe cada sujeito, neurótico, psicótico, perverso, autista, cada sujeito, cada estrutura na relação com o grande outro. Como assim na relação com o grande outro? Por exemplo, numa alienação retida, o grande outro se torna sintético. Entendem por que sintético? Porque ele não fornece enigmas, múltiplos sentidos. Lembra que a gente estava falando da piada do 5º ano? É um grande outro sintético. O que é dito é tomado numa certa literalidade. É um grande outro resumido, sintético. No caso da psicose, por exemplo, qual é o grande outro que se apresenta? Um grande outro maciço. Maciço, tão maciço que o que é dito como é sentido, é escutado, é percebido como vindo de fora, maciço. Ele não me questiona, ele não faz enigma, ele me determina. Por isso, inclusive, é ameaçador e por isso, inclusive, vem na forma de alucinações e delírios. Outro, grande outro com maiúscula, no caso da neurose, ele não é maciço. Lembra que descobriu-se pela presença e ausência do outro que o grande outro é também faltoso, o sujeito é faltoso e somos todos faltosos? Se ele é faltoso, ele pode ser questionado, inclusive pode ser questionado e me faz me questionar o que o outro quer de mim. Eu questiono o outro e me questiono na minha relação com o outro. Conseguem perceber? Então, veja, cada estrutura nos dá, pela relação de alienação e separação, uma certa notícia da relação do sujeito com o campo da linguagem, com o campo da cultura, com o campo da lei, com o campo do grande outro. Esse conjunto aí. Bom, seguindo um pouco mais adiante, então. Alienação, em resumo, como que a gente pode defini-la? Ela se coloca, né? A alienação tem a ver com se colocar como objeto do desejo do grande outro. Então, nesse encontro desse pedacinho de gente que nasceu com o grande outro, justamente porque há uma extrema vulnerabilidade, que a gente vai falar, inclusive, do conceito de desamparo, esse encontro desamparado faz com que, para receber o amor e o cuidado do grande outro, que é aquele que topou cuidar, topou receber esse ser desamparado, o sujeito, para ser cuidado, se coloca numa relação de objeto. Então, o primeiro encontro do sujeito com o grande outro nem é um sujeito ainda direito, é um certo objeto do desejo do grande outro. Tanto que tudo que o grande outro propor, a criança decide e se aliena na resposta. E a separação? A separação já é uma defesa. A separação já é uma defesa, a incidência do grande outro fazendo com que você não seja mero complemento do grande outro. Seja que você possa vir a ser um sujeito e não só um objeto do grande outro. A gente falou sobre isso em alienação e separação. Para fechar esse ponto da alienação e separação, qual que é a consequência dessa disjunção entre o sujeito e o grande outro? O objeto A. O objeto A, então, ele é um objeto que é uma extração da diferença. Matematicamente falando, a diferença entre o sujeito e o grande outro tem uma certa extração, um certo resto, uma certa sobra que a gente vai chamar de objeto A. Tudo bem até aí? Tranquilo? Estamos só retomando o que a gente conversou. Seguindo um pouco mais, então, no caso do autismo, a gente tem uma notícia de um grande outro muito específico, no sentido de que o sujeito autista, ele se defende desse grande outro, que se apresenta de forma sintética, mas ele se defende para poder se preservar.
Então, ele se defende todas as vezes, sendo rigorosa aí o texto do Freud, de 1938, quando ele fala sobre elisão também, ele fala em vários textos sobre elisão, mas não como um conceito específico, mas sim como uma das formas de negação na constituição do sujeito, tá? E ele nem fala de palavra sujeito, portanto, lembrar disso. Mas, quando Freud vai falar sobre a elisão, ele vai dizer em que momentos a elisão aparece. No momento muito primitivo, muito primevo da vida do sujeito, em que o mundo se apresenta de um modo exagerado, maior do que eu dou conta de receber, e para poder me defender desse excesso, eu tenho a elisão, entende? Então, a elisão é uma certa proteção do grande outro quando ele se apresenta em excesso. E se vocês observarem, é exatamente isso que acontece no autismo. Um som vem em excesso, um olhar vem em excesso. Há uma certa recusa, uma certa proteção de um excesso quando esse excesso é apresentado. Aí, na página 24, fazendo essa nossa retomada rápida, na página 24, então, especificamente na item 1.2 de alienação, a gente tem entre o sujeito e o grande outro, então, temos a reunião a partir de um movimento do sujeito ao grande outro. A partir do que o grande outro também tem a ofertar após se estabelecer como tal. Como que o grande outro se estabelece como tal? Já conversamos sobre isso. Quando ele se coloca na posição de amparar esse serzinho desamparado. Tudo bem? Ele se oferece ali como tal. Quando ele se oferece como tal, quando ele se institui como grande outro, lembrando que o grande outro não está lá cativo desde o início, tá? Ele se constitui ali quando o sujeito se constitui também, tá? Um grande outro para um sujeito, né, que se constitui. O conteúdo do grande outro já estava na postura circulando, mas aquela pessoa ocupar o lugar de grande outro é algo que se constitui no encontro. Ora, quando o grande outro se constitui como tal, ele tem algo a oferecer para o sujeito e o sujeito toma. A gente representa esse algo que ele tem a oferecer como S1, que seria a primeira coisa que o sujeito pega emprestado vindo do campo do grande outro para poder, inclusive, marcar a própria existência, entende? Então, o sujeito existe, a princípio, de alguma coisa que foi emprestada do grande outro, e ele vai devolver, teoricamente, depois na separação. Então, o grande outro, ele se apresenta como tal por interpretar os gritos da libra de carne. O bebê grita, ele acolhe, e no que ele acolhe, interpreta e toma como uma mensagem dirigida a ele, ele se torna o grande outro. E no que ele se torna o grande outro, ele pode emprestar alguma coisa para o sujeito vir a existir. Esse alguma coisa a gente chama de S1. Na página 25, tem uma citação curtinha, penúltimo parágrafo da 25, na terceira linha, no finalzinho, última palavrinha. Um agente em posição de grande outro, a mãe, presume existir ali um ser de desejo que poderá lhe responder com a demanda. Então, a gente tem aí um certo encontro que marca algo que o grande outro empresta a partir do que ele interpreta como um pedido, como uma demanda vinda do sujeito que se constitui ali. Tranquilo? Eu até mostrei isso em grafos no nosso encontro passado. Se precisar, a gente volta neles, mas, em resumo, é isso. E na página 29, tem um saltão, porque é só para revisar. Na página 29, a gente tem a separação propriamente dita. Então, na separação, esse encontro do sujeito com o grande outro não é pleno, ainda bem, não é para ser pleno, ele é faltoso, ele é esburacado, ele é incompleto. E essas faltas, por exemplo, a presença e a ausência, ora o bebê chora e a mãe vem, ora chora, não vem, ora adivinha, ora não adivinha, ora o neném está com cólica, ela acha que está com fome, olha que maravilha. Vai dar errado esse encontro, isso é bom, e à medida que esse encontro dá errado, surgem as faltas. Isso é bom, isso não é ruim, é bom. As faltas, portanto, abrem a possibilidade de outras experiências na relação com o grande outro. Quais são as mais conhecidas? Frustração, privação e castração. Olha que beleza. Inclusive, isso é uma coisa que na relação com o celular não tem, tá? Um dos problemas que a gente tem de oferecer, por exemplo, telas para criança muito pequena, é que a tela ocupa um lugar de grande outro, um lugar de saber, a gente chama de saber de bolso, correto? Que não falha.
tá? Ele não tem ausência e presença. Eu peço e ele me dá, entende? Eu não gosto e ele me obedece quando eu passo adiante. Ele vai ter alguma coisa, colocar controle parental nele, mas aí já não é o celular em si só, já é um ser humano controlando em alguma instância. O celular, ininterruptamente, na mão de uma criança, sobretudo uma criança muito pequena, impossibilita as experiências de frustração, privação e castração que ela tem que ter, tá? Para sair dessa posição problemática que se tem nesse primeiro encontro com o grande outro. Eu sei que isso é uma outra questão, mas só para a gente entender o aumento de diagnósticos falsos também, equivocados, sobretudo na primeira infância, relacionado a excessos de tela, tá? A primeira experiência com o grande outro é uma experiência de plenitude. E ela não pode durar para sempre, né, Rosana? Ela tem que furar. Se essa experiência de plenitude, ela não dá lugar para outras experiências de falta, frustração, privação, castração, quais serão as consequências? Entende? Isso é muito importante. Isso é fundamental para a clínica. Então, veja, nesse sentido, ambos, sujeito e grande outro, se descobrem faltosos e, movidos por essa falta, começam a apostar sua libido em outro lugar, por exemplo, no objeto A, que é uma extração, um resto que vem dessa relação, entende? Ou seja, eu posso procurar minha satisfação em outros lugares, uma vez que aquele encontro com o grande outro não é pleno, não me satisfaz mais completamente. Olha que coisa boa. Mas, por que eu estou falando que o celular ele é um perigo nesse sentido? Porque ele satisfaz. Vocês entendem? Ele satisfaz tanto que a criança não procura mais nada, ela não lembra nem de comer. Vocês já viram uns que não lembram de comer, não lembram de tomar banho, não lembram de dormir, dá 4 horas da manhã, tá lá vidrado naquele negócio, quase tendo uma convulsão? Inclusive, vez por outra, a gente tem notícia de algum jovem que teve convulsão jogando videogame por horas e horas e horas a fim, sem beber água e sem comer. Entende? Esse nível de satisfação, ele é perigoso, ele é problemático, porque ele parece um encontro pleno. Encontros plenos são terríveis, tem que ter falta. Bom, nesse sentido, então, a gente fala sobre separação, e aí a gente finalmente avança para o nosso... Deixa eu pegar aqui. Na página 32, e aí finalmente a gente entra no nosso encontro de hoje. Na página 32, vocês vão ver um esqueminha, deixa eu projetar ele aqui agora. Vê se vocês estão vendo. Estão vendo? Deixa eu só colocar na correta. Ó, vocês vão se lembrar, quem não lembra, volta lá no nosso encontro anterior, que a gente falou, a relação do sujeito, que a princípio o sujeito é um conjunto vazio. Esqueci do meu café, ele está quase frio. O sujeito é um conjunto vazio, a princípio, e o grande outro é composto de S1 e S2. Esse é digamos, o início ali, né? O grande outro, então, que é esse campo de produção de sentido, por isso ele é marcado pela lógica de cadeia, S1 e S2, e não o S1 sozinho, né? Porque o S1 sozinho não produz sentido, percebe? Por isso que o grande outro é representado por S1 e S2, dando uma ideia de produção de sentido de cadeia, né? O sujeito como conjunto vazio, né? Então, esse sujeito, como conjunto vazio, ele precisa ser nomeado pela primeira vez, e para ser nomeado pela primeira vez, a gente tem uma operação de reunião. Algo que é do grande outro é emprestado ao sujeito, de tal modo que sujeito e grande outro compartilham de um ponto em comum, compartilham desse S1. Então, não é adição, não é soma, é reunião. Um ponto que fica em comum aos dois, né? Não criou-se um S1 a mais, é o mesmo que fica emprestado aos dois. Eu expliquei o que significa essa operação de reunião no encontro passado, e aonde que eu quero chegar? Aí a separação é quando, então, o sujeito devolve para o grande outro aquilo que ele pegou emprestado, que é o S1, se faz aqui sujeito, e no meio passa a ficar aqui um certo resto, né? Uma extração, e essa extração aí a gente nomeia como objeto A. Aonde que eu quero chegar hoje?
esse pontinho aqui. Então, eu só fiz o que está aqui na tese, eu coloquei aqui. Só coloquei, caso vocês queiram, esse movimento pulsional está no seminário do Lacan, na página 169, se alguém quiser depois consultar. Mas o que a gente está vendo aqui do movimento pulsional? O que vocês sabem sobre o movimento pulsional para a gente poder diferenciar do movimento autístico? O movimento pulsional, ele toma como modelo o funcionamento da neurose, tudo bem? Não porque a neurose é melhor, é pior, nada disso. É só porque a gente precisa ter um parâmetro mínimo, um começo para pensar, só por isso. Nenhuma vantagem, nenhuma desvantagem, só um ponto de partida para o pensamento. Nesse sentido, portanto, veja, a gente tem na pulsão, no movimento pulsional, 3 tempos pulsionais. Vocês já devem ter ouvido também essa ideia dos 3 tempos pulsionais. O primeiro tempo pulsional, que marca aí também um primeiro momento desse movimento pulsional, ele é marcado pela alienação. Já estudamos alienação, vocês se lembram dela. Uma característica da alienação é um sujeito passivo ao grande outro. Quando a gente falou, o grande outro oferece, o sujeito diz sim e aliena-se na resposta. Um sujeito passivo, que também a gente fala de objeto de desejo do grande outro. Então, uma característica do primeiro movimento pulsional, do primeiro tempo da constituição do sujeito e do primeiro movimento pulsional é uma posição de passividade do sujeito diante do grande outro. Aí a gente tem o segundo tempo da constituição psíquica, ou um segundo tempo desse movimento pulsional. Esse segundo tempo do movimento pulsional, por outro lado, ele já é marcado pela separação. Então, a gente tem um sujeito marcado pelo grande outro, isso não tem volta, não se desfaz a alienação. Uma vez que a alienação foi experimentada, ela ficará lá marcada, carimbada, né, no sujeito. Vocês entendem que não se desfaz a alienação, né? É como se fosse ali uma cicatriz que vai ficar para sempre ali, marcada, cravada. Então, o sujeito agora, ele é marcado pelo grande outro, não tem volta mais, só que ele não é mais passivo. O Lacan, inclusive, usa uma expressão muito interessante, que ele fala que o processo de separação é um processo em que o sujeito pare a si mesmo. Tem um quadro da Frida Kahlo, eu não sei se vocês já... Eu gosto muito da Frida Kahlo, tem um quadro dela que ela pare a si mesma. Não sei se vocês conhecem esse quadro, vale a pena olhar, mas é a imagem que me vem da separação. É um quadro que ela própria está em trabalho de parto. A posição em que ela pinta é a posição de quem vê alguém, o neném saindo, ou seja, pernas abertas e a vagina, e o neném que está nascendo é ela mesma. Então, é como se como não, é literalmente isso, ela está parindo a si mesma. Esse é o quadro, que é um quadro genial. O Lacan usa essa ideia aqui no processo de separação. O processo de separação é como se ele estivesse dizendo, olha, não é o grande outro que vai parir o sujeito, é o sujeito que vai parir a si mesmo. Deu para entender a diferença? Então, não é o grande outro que vai autorizar ou empurrar o sujeito para ele sair da posição de objeto do desejo do outro. É fundamentalmente o sujeito que vai ter que fazer esse movimento, né, Francisco, de atividade para poder se desgarrar, para poder se separar, mas não sem sequelas. Ele vai ficar com a marca, a impressão do grande outro. E aí a gente tem o terceiro tempo da constituição do sujeito, ou o terceiro tempo aí desse movimento pulsional, o terceiro tempo da pulsão, que é o enigma. Aí todo mundo conhece o que é o enigma, aquela grande pergunta, o que o grande outro quer de mim? Porque, veja, eu não fiz todo um processo de me separar do grande outro sem consequências. O grande outro, além de ser uma marca que ficou, ele também é uma questão para mim, entende? Então, a questão do sujeito neurótico no terceiro tempo pulsional é enigmática, né? O que o grande outro espera de mim? Ele diz isso, mas, na verdade, o que ele quer dizer? Né? Ele fala isso, mas, na verdade, o que ele não fala? Ou seja, o terceiro tempo é o tempo da construção de um enigma. Esses são os 3 tempos do movimento pulsional, tudo bem? Desse lado aqui, para a gente poder falar sobre o movimento autístico. Oi, Francisco. Olá, boa noite. Boa noite. É esse aqui, a tela, essa tela aqui? Essa mesmo, ela parindo a si mesma. Uhum. Maravilhoso, não é? Quando você falou, eu digo, eu vou pegar aqui. Essa mesmo. E o nome é isso, né? O meu nascimento. O meu nascimento.
Tem um livro muito bom também de uma escritora, é aqui da América Central, agora esqueci o país exato. Chama a autobiografia, minha autobiografia da minha mãe, uma coisa assim. É interessante porque também essa mesma lógica. Ela vai fazer a autobiografia da mãe, mas como é autobiografia, é como se ela fosse a parideira de si mesma também. Esse livro é bem interessante sobre melancolia, sobretudo. É um livro fantástico para pensar sobre melancolia. E o que você pensa, Francisco, sobre essa questão da diferença entre movimento pulsional e movimento autístico? Quando a gente pensa no movimento, né, pulsional, a gente pensa num circuito, né? Então tem um trajeto aí que a pulsão ela vai fazer, né? E esse circuito se dá ali pelos orifícios, né? Como traz Freud. E quando a gente pensa no movimento, né, do autístico, não tem esse circuito, né? Os buracos, eles estão todos tapados. Então, a pulsão, ela não tem por onde fazer esse percurso. Essa por isso a observação... construção da borda, né, depois, né, importante. Pode falar, o que você falou no final? Por isso, a construção de uma borda aí possível, né, para que algo aí possa passar. Sim, e é importante a gente lembrar que a borda aqui, embora tenha escrito borda de lá e borda de cá, elas têm uma diferença. Elas têm uma diferença, uma característica diferente de cada borda dessa. Mas esse ponto que você colocou, veja, o movimento pulsional, perceba que ele tem um movimento, uma dança, uma circularidade, uma continuidade, vocês percebem? Tem um movimento. O movimento autístico, perceba que ele é retido. Então, no que a seta vai, a borda se torna uma espécie de tampa, percebe? Um movimento que para, não um movimento que, de fato, continua, né? O movimento pulsional, Rosângela, ele tem a ver com a neurose, tá? E esses 3 tempos do movimento pulsional são os 3 tempos da constituição do sujeito neurótico, da constituição psíquica na neurose. E aí agora a gente vai comparar com o movimento autístico, propriamente dito, que é esse que está do lado. Então, vamos pensar agora o movimento autístico. Veja, então, no caso do movimento pulsional, a gente tem um contorno do objeto A. Lembra que o objeto A, ele é aquilo que foi extraído da relação, da diferença entre o sujeito e o grande outro. Essa ideia da diferença é muito importante. É como se eu estivesse dizendo, olha, existe uma diferença. Eu posso até ter me constituído a partir do grande outro, mas eu não me resumo a isso. Tem alguma coisa que escapa, que inclusive a gente vai chamar de subjetividade, de singularidade, né? Tem alguma coisa que escapa. Ainda bem, diga de passagem, senão seria todo mundo cópia fabricada em série numa fábrica em algum ponto do planeta. Tem alguma coisa que escapa. Mas veja que tem um certo movimento, né? E esse movimento, ele retorna à borda, que o Lacan, inclusive, vai dizer que tem a ver com o corpo. Então, há um certo retorno, e aí, como o Francisco colocou, e dá para retornar porque os poros estão abertos. A boca está aberta, o ouvido está aberto, os poros estão abertos, percebem? E por que é importante os poros estarem abertos? Porque é a partir dos poros que a gente tem as trocas pulsionais. Eu olho e sou olhado, eu falo e sou falado. Percebe por que é importante essa abertura dos poros? Agora, vamos para o movimento autístico propriamente dito. Veja, sem o movimento pulsional, a gente tem um certo estancamento no segundo tempo pulsional. Qual que é a marca do segundo tempo pulsional? Parir a si mesmo, que vocês nunca mais vão esquecer por causa do quadro da Frida Kahlo. Parir a si mesmo. Parir a si mesmo no sentido de construir uma diferença, um resto, um objeto A, objeto causa do desejo, percebem? Esse ponto é estancado, porque uma vez que a alienação é retida, como é que vai haver esse processo de separação em que vai acontecer, então, a extração do objeto A? O que significa, então, que uma das características desse
dessa borda autística e desse movimento autístico é que sem o movimento pulsional, o autismo, ele, então, vai estancar no segundo tempo pulsional, ou seja, não vai acontecer a separação, até porque a alienação é retida. Isso significa que ele não vai se posicionar para o grande outro, que é um modo de dizer que ele também não vai se fazer para o grande outro. O que é se fazer para o grande outro? Veja, o neurótico, ele se faz para o grande outro à medida que ele encena, acting out, à medida que ele tem as formações do inconsciente, que é uma mensagem dirigida ao grande outro para que ele possa interpretar. Consegue entender? Veja, no caso, deixa eu tirar a apresentação para eu ver mais de vocês. No caso da neurose, vocês entendem o que a gente está falando de se apresentar ao grande outro? Se apresentar ao grande outro, porque o grande outro, ele não só é tão importante, como ele é um enigma para mim. Então, eu vou apresentar o meu sintoma para o grande outro, que é uma formação do inconsciente, os meus sonhos, os meus atos falhos, os meus esquecimentos, tudo é entregue ao grande outro para que o grande outro possa, inclusive, cifrar. Percebe? Decifrar. Há um código a ser decifrado. No caso específico do autismo, não tem esse se fazer ao grande outro, portanto, não tem algo para ser decifrado. A clínica do autismo não é uma clínica da interpretação. Percebe? Porque para ser uma clínica da interpretação, eu preciso ter um código cifrado. Para ser um código cifrado, eu tenho que ter o terceiro tempo pulsional. Se eu não tenho o terceiro tempo pulsional, que é a marca do enigma, como diabos eu vou fazer uma clínica que decifra qualquer coisa? Deu para entender a lógica? Então, pela alienação e separação, eu sei que clínica eu tenho que fazer. Da neurose, da psicose, da perversão, do autismo. Entende? E a clínica que tem a ver com interpretação, com ciframento, precisa de um enigma a ser desvendado. Lógico, logo, é uma clínica que passou pelo terceiro tempo pulsional. As outras clínicas são de outra característica, que a gente está tentando aqui entender. Vou passar para as duas perguntas e a gente finalmente entra no tema de hoje, que é a página 33, a holófrase. Diga, Rosângela, e depois Isa. Oi, Renata. Eu fiquei pensando na conclusão do furo do Lohan, né? E que ele coloca que no autismo não há no autismo existe a forclusão do furo, né? Ou seja, o autista não faz borda, por isso essa borda achatada, como você trouxe bem no desenho, né? Seria isso? Você também está seguindo o conceito do Lohan? Como é que está? Não, é um pouco diferente. Dentro da escola, você tem uma briga de peixe grande, né? Você tem o Jacques Lamillère, que tem uma perspectiva, você tem o Eric Lohan, que tem uma outra, você tem o Maleval, que tem uma outra, e você tem o Patrício, que você tem uma outra. Então, você tem 4 interpretações diferentes em relação ao lugar do autismo. Eu estou seguindo aqui, e a tese também segue, a perspectiva do Maleval, do autismo como quarta estrutura, a parte, inclusive, o casal Lefort tem uma distinção também do Maleval, mas é razoavelmente próximo. Agora, no caso do Eric Lohan, ele vai propor, e aí o Eric Lohan se aproxima muito do Jacques Lamillère, os dois têm uma semelhança. No texto da Bartira que a gente estudou, o anterior, ela, ao final do texto, inclusive, ela coloca uma comparação entre cada um desses teóricos ali dentro da escola. Mas, voltando especificamente ao que você está colocando, tanto o Miller quanto o Eric Lohan usam o termo da foraclusão ou forclusão para pensar o autismo. Eu, particularmente, prefiro deixar o conceito de forclusão específico para a psicose, para ser rigorosa aquele início do texto do Maleval, que ele diz, o autismo não é mais uma psicose. Sabe aquela ideia? Então, para deixar o autismo separado da psicose, eu acho interessante deixá-lo separado do conceito de forclusão. Embora, eu sei que o conceito de forclusão ele é extremamente amplo e não só relacionado à psicose. Mas como a gente está nessa tentativa de fazer essa separação de uma outra estrutura, não para o Maleval, não para o Eric Lohan e nem para o Jacques Lamillère, mas para o Maleval, o Patrício ele já tem uma visão mais complicadinha ainda. Não sei se você viu o livro do Patrício, ele faz um mix ali ali é um texto para apanhar, que ele faz uma relação. Mas não é a mesma coisa. Mas tem semelhança nesse ponto da borda, tem uma coincidência, porque essa ideia de forclusão que o Eric Lohan traz também fala dessa borda e dessa retenção.
Nesse ponto, eu tenho um encontro. Não sei se eu respondi ou ficou confuso. Sim, respondeu sim. Até porque o Lohan coloca que a forclusão do furo é anterior à forclusão do nome do pai. Eu acho que ele vai abrindo bem essas diferenças, assim. E eu estou estudando o Lohan pelo Patrício. Aí você falou que o Patrício pensa um pouco diferente. Eu vou observar, porque até agora o Patrício está trazendo o Lohan e está colocando o cara, né? Então, Ele tá, e aí você vai ver que, de repente, ele vai falar assim, mas... Aí ele vai se afastar do Eric Lohan e propor uma lógica própria. O Patrício, ele também entra como um teórico, ele não entra como um comentador, ele está tentando entrar como um teórico. Então, você vai ver que ele vai apresentar o Eric Lohan, mas depois ele vai demarcar uma distinção. No último capítulo dele, aí ele faz uma distinção. Mas é pano para manga, ele tem que entender. Pegando aí antes da próxima questão, eu gosto da ideia da foraclusão do foro, inclusive para fazer essa distinção, porque a foraclusão do nome do pai é referida à foraclusão de um significante, né? E pensando o autismo com toda, né, a dificuldade com a linguagem com significante, para mim a foraclusão do foro ela consegue contornar aí o que de problemático que é, né, nessa perspectiva de situar aí um pouco o mecanismo, né? Então, e eu estou trabalhando junto, ali na Pipa e Rabiola, junto com a Bartira, a gente está, e a equipe, trabalhando na tradução do texto novo do Eric Lohan sobre isso. Então, a gente está traduzindo um texto exatamente sobre isso. Não é dicotônico no sentido de serem contraditórios. É só porque eu particularmente prefiro a palavra foraclusão. A palavra borda já cria uma confusão danada, Francisco. Por exemplo, vira e mexe, eu falo a palavra borda, alguém me pergunta de borderline. Entende? A palavra borda, ela já cria uma certa confusão. A palavra foraclusão, eu tenho medo de ir para o mesmo lugar, entende? Por causa disso. Mas, na verdade, a ideia de foraclusão do furo, anterior à foraclusão do significante, do nome do pai, ela era extremamente, conversa completamente com isso aqui que a gente está falando. Isa? Boa noite, gente. Renata, eu estava pensando aqui nessa questão que você falou do enigma, né? Como o autista não faz essa marca do enigma, a gente poderia pensar essa parte assim dessa dificuldade deles com a linguagem, nessas flexibilidades e entender, né, essas flexibilidades com a linguagem, com as abstrações, como algo que forma um enigma e é insuportável para eles, justamente por não ter essa marca do enigma. Mas em que sentido que formaria o enigma? No sentido de não se tornar algo concreto, assim, algo que expande as possibilidades. Francisco balançou a cabeça, vou deixar ele responder. Eu diria que sim, porque no sentido de algo que equivoca, né? Quando tem um enigma, você não sabe, né? O que será que o outro quer de mim? Então, isso aí, né, para um sujeito autista, que, né, seu empenho é em que nada saia do controle, é que tudo seja, né, naquela ordem, naquela iteração, naquilo que ele controla, inclusive, o enigma seria um terror. O equívoco da língua para o sujeito, para o autista, é um terror. É disso que ele se defende. E esse equívoco se torna um enigma, não se torna? Eu acho que ele se torna, não um enigma, eu acho que o equívoco, eu acho que é um terceiro lugar. Vamos, por exemplo, se a gente pensa a certeza como algo da ordem da psicose, a dúvida como algo da neurose, o equívoco seria um causador de angústia. Eu colocaria um terceiro lugar, entende? Porque se o equívoco causasse um enigma, jogaria o sujeito no campo da linguagem, Isa. E aí a gente poderia navegar nesse ponto. Um dos grandes problemas é que o equívoco, ele causa angústia e a gente não consegue tanto reparar. Eu me lembrei, o Wesley corta cabelo aqui no final da rua e tem um menino que coincide, ele é um menininho, menininho, eu falo menininho porque eu acho que todo mundo é menininho, ele deve ter uns seus 8 ou 9 anos e ele vira e mexe, corta no mesmo horário que o Wesley, acho que dá certo assim, mete. E aí eu acho engraçado, ele só corta o cabelo no mesmo lugar, com o mesmo
faz do mesmo jeito. E o pai tem que cantar uma música, coitado do pai, enquanto ele corta o cabelo. E é uma música muito específica que talvez vocês conheçam do Mamonas Assassinas. Lembra do Sabão Cracrá? E aí, coitado do pai, para ele cortar o cabelo, o pai tem que ficar sabão, cracrá, sabão, cracrá. Aí quando tem gente ao redor, o pai fica meio constrangido de cantar a letra como ela é, porque não sei se vocês se lembram a letra como ela é, não tem o cabelo do saco enrolar, né? E outras cositas mais, ele faz nananana, o menino grita, e aí ninguém corta o cabelo, aí você tem que cantar a letra exatamente como ela é, para que então ele tope cortar o cabelo. E essa cena se repete a muitas cortadas de cabelo ao longo de muito tempo. Lembra que o homem corta o cabelo todo mês, né? Então, há uma certa repetição desse negócio. Aí, quem tem cabelo curto, né? Quem tem cabelo comprido não precisa, mas quem tem cabelo... Eu corto cabelo a cada 45 dias, então até que repete também. Porque tem cabelo curto, né? Agora, veja, essa coisa, Isabelle, então, se causasse um enigma, meu pai fez nananana, por quê? Isso levaria a uma elaboração. Será que é porque tem pessoas ao redor? Será que é porque tem um palavrão no meio da música? Será que é... E aí a gente iria para o campo da linguagem, que é a neurose. Inclusive, o tratamento da neurose é por aí. Então, eu colocaria no outro ponto, no caso, no encontro com a cultura, com o real, né, com o desconhecido, com o imprevisível. No caso da neurose, a gente tem a dúvida. No caso da psicose, a certeza psicótica. E no caso do autismo, o equívoco levaria à angústia. O que você acha? Não, acho assim, fiquei pensando aqui se a palavra enigma foi a melhor, porque eu estava pensando assim, nesse enigma, num sentido de não sentido. Tipo assim, por que que ele não está falando a música inteira? Sabe? Nesse... Não, mas ele não chega a elaborar porque é só uma reação diante da música que não foi apresentada. É uma reação sensória, uma reação de grito, é uma reação quase que imediata, né? Quase, é imediata. É um não sentido que não provoca um sentido, só fica naquilo lá do não sentido mesmo, né? Isso. Tanto que essa construção de alguma outra coisa ali onde o equívoco se apresenta é um dos processos difíceis da análise, do tratamento. Né? O que mais que o sujeito pode fazer diante de um equívoco que não se desorientar, que não entrar numa crise de angústia? Inclusive, esse é o osso duro da coisa, né? Essa é a grande questão. Inclusive, por exemplo, quando você vai conversar nas escolas, a grande questão por exemplo, às vezes a professora, a assistente de sala, ela pergunta para a gente é isso: o que eu posso fazer quando a crise vem? E a crise vem quando um equívoco se apresenta, não é? Quando um lanche é servido e não é o que se esperava, quando uma criança chora e eu não suporto aquele grito, ou seja, quando o equívoco se apresenta, a crise. Vocês já perceberam que essa é uma das principais perguntas que nos fazem? O que fazer diante da crise que advém do equívoco? É o osso duro da coisa. Vamos seguir um pouquinho mais adiante? Cleiton, você falou sobre o não sentido, não convoca o autista. Exatamente, Cleiton. Você quer falar um pouquinho sobre isso que você colocou? Oi, eu estava bem pensando na fala da Isabelle mesmo, né, que dá a sensação de criar um enigma ali, né, olha, tem algo ali que não sei o que está acontecendo. Mas a diferença do autista é que ele não vai tentar entender o que esse grande outro quer, né? O que eles estão querendo de mim? Que enigma é? Não, ele só tá saindo errado do que eu coloquei no script aqui. Desorganização, crise e assim vai. É isso. Tá mudo, Renata. E agora? E é uma reação imediata, Cleiton. Nem tem essa elaboração, né? Porque é imediata. Inclusive, nem tem um tempo de latência, assim, sabe? Não tem um tempo de espera, não tem um intervalo. Porque quando tem um certo tempo, e aí, por exemplo, na clínica das neuroses, vocês vão se lembrar que... Por que a gente usa o silêncio na clínica da neurose, por exemplo? Porque a gente supõe que naquele período de silêncio... naquela latência... Uma aula. Deixa eu só tirar aqui seu som, Deise. Naquele período de... Oi, tudo bem?
Naquele período de latência, naquele intervalo, eu não sei, mas tem alguma coisa acontecendo. Deu para entender a lógica? Eu não sei, mas tem alguma coisa acontecendo. Agora, esse silêncio ajuda alguma coisa na clínica da psicose ou do autismo? É para a gente interrogar, entende? Veja, a gente utiliza o silêncio na clínica das neuroses, aposta no silêncio, correto? Aposta no silêncio, é uma das ferramentas de trabalho que nós temos. Porque a gente supõe que o silêncio vai causar uma elaboração, um enigma, né, Isa? Mas na clínica do autismo, será que o silêncio vai causar o mesmo efeito que na clínica da neurose? Entende? Uhum. Acho que a palavra enigma não foi o melhor, porque eu fiquei pensando nisso, não foi um exemplo, que eu tenho um paciente que é autista. E um dia eu estava fazendo um jogo com ele, e ele tinha que contar as pontuações e tal, e ele falava assim comigo assim, isso não faz nenhum sentido, isso não faz nenhum sentido. Aí eu quis dizer assim, talvez isso se estruturou como um enigma, mas não um enigma de se perguntar o que faria sentido, mas em algo que ficou um vazio e sem uma explicação e desestabilizou. Nesse sentido que eu quis dizer a palavra. Isso, pode falar, Francisco. Por que isso é imediato, né? Como Renata coloca, né? O efeito é imediato. Se você introduz alguma coisa aí que não está no controle, que nessa música é a mesma música, é o mesmo horário, a mesma pessoa, né? É o mesmo, né? Isso é a defesa para que nada perturbe isso. Então, se entra uma questão, né? Uma dúvida, um equívoco aí, toca justamente na defesa desse sujeito. E aí a reação é imediata, uma crise, ou seja lá o que for, uma desestabilização, uma desregulação, como chamam, né? Porque mexe justamente na defesa, porque a defesa é para que não haja equívoco nenhum. Tem que estar tudo bem marcado, tudo muito bem controlado. E percebe então, aí que a tem resposta dele... Uma defesa do enigma? Uma defesa do equívoco. Veja, a fala dele, desse seu paciente, não foi convocando ao enigma, foi convocando a uma vontade de mutabilidade. Isso não faz sentido, isso não faz sentido. Então, o que faz sentido? Aquilo. Isso não faz sentido, aquilo faz, percebe? Ele aponta mais para uma vontade de mutabilidade, ou seja, que a resposta sempre seja X e nunca Y. Né? Que a resposta seja sempre a mesma no mesmo lugar. Ou isso não faz sentido, é nessa direção. Só respondendo a Rosângela, que colocou ali no chat, Rosângela, uma coisa que a gente tem, a Rosângela perguntou sobre a questão da alienação. O conceito de alienação e separação, Rosângela, são conceitos que, no final das contas, não vão nessa direção do que você colocou. Ela coloca assim, alienação da mãe para com o bebê, desde a gravidez, pode ser uma das causas do autismo? Vou separar em algumas questões. Primeiro, esquece esse negócio de causa do autismo. Esquece. Né? Vamos deixar essa insondável... Como é que é? Insondável o que mesmo? Esqueci. Insondável decisão do ser. Isso, insondável decisão do ser. Porque todas as vezes que a gente vai nessa direção de procurar causas, a gente volta com culpados. E aí a gente vai para um lugar perigoso, que é onde o Kanner, inclusive, foi. Vocês lembram que o Kanner desenvolveu a ideia da mãe geladeira, e depois o Bruno Bettelheim repetiu esse negócio. Aí a gente vai para um lugar perigoso. Então, para evitar ir para esse lugar perigoso, a gente tenta entender como funciona, né? Mas não tanto a causa. Rosane, eu vou te passar a pergunta e aí a gente entra na holófrase, tá bom? Todo mundo abre o texto, é na página 33. Diga, Rosane. Na verdade, não é uma pergunta, não. Eu só queria fazer uma colaboração com relação a essa parte do cântico, né? A criança, a filha do meu amigo, ela tem essa veia de cantar. E ela se comunica assim, ela não consegue se comunicar de outra forma. Ela está numa festa, ela tem 9 anos agora, ela ainda faz a mesma coisa. Ela quer ir embora, ela segura na mão do pai, segura na mão da mãe, e quando ela está destabilizada, ela começa assim: tchau, 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 eu vou viajar, já sabe que tem que ir embora, senão não vai rolar.
E na hora de comer, não você quer comer, fulana? Ela fica quieta, encolhida. Aí ela canta assim, comer, comer, comer. Tem que cantar, senão ela não vai comer e ela não vai receber a comida. E ela também canta. Ela canta o tchau, tchau, tchau e canta o comer, comer. Senão ela não vai funcionar. Ela só funciona assim. E não é só ela cantar sozinha, né, Rosane? Porque ela poderia cantar sozinha. Há uma certa exigência de que quem cuida cante com ela, né? De quem dá o alimento cante com ela. Eu recebo, mas é como se não fosse exatamente uma troca, né? Como se fosse uma espécie de pacto ali, que tem que fazer a mesma coisa, né? E você tem que ir embora, tá? Tchau, 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 vou viajar, tem que ir embora, senão acabou, a festa acabou, acabou. Então, e aí esse é o ponto interessante, de que modo, porque não dá também para tchau, 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 a festa acabou pro resto da vida, né? Ou seja, porque em algum momento, tchau, 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 já pensou, a aula começa às 7h20, ela tchau, 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 a festa acabou, não vai para a escola nunca mais, né? Ou seja, você faz uma viagem para a praia, chegou lá na praia, pisou na areia, tchau, 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 a festa acabou, você tem que voltar para trás 1.500 quilômetros para casa, ou seja, em algum ponto a gente vai ter que repensar como flexibilizar isso, né? O que fazer com isso? Lena, você perguntou sobre o grande outro de síntese. A gente vai até aprofundar mais esse grande outro, mas só colocando aqui em relação ao equívoco, o grande outro de síntese, Lena, é aquele que não me dá o trabalho de eu ter que interpretá-lo. Então, se a criança perguntar, posso quebrar o ovo na cabeça? É importante que você diga, não, não posso, ao invés de usar, claro, todo mundo quebra ovo na cabeça, e aí a criança vai e quebra, e você supõe que não era para quebrar porque era uma brincadeira, não uma coisa factual. Vou pegar um exemplo bem simples. Eu já até falei esse exemplo outras vezes. Uma mãe que tem 3 filhos, os 2 mais velhos são neuróticos, o mais novo autista, com uma certa diferença de idade dos 2 para o último. O último foi temporão. Conhece os filhos temporão, que nasce um certo tempo depois? Então, ela já entrou para a terceira maternidade com as marcas muito bem registradas de outras 2 maternidades que, na perspectiva dela, tinham dado muito certo. E é uma pessoa muito bem-humorada, muito inteligente, muito divertida. Sabe aquela educação na base do famoso esporro brasileiro com sarcasmo e ironia? Não sei se vocês conhecem esse tipo de parentalidade maravilhosa da nossa cultura, né? Tipo assim, você faz uma merda, falo, claro, minha filha, pode fazer, sabe? Vocês conhecem essas broncas que você diz uma coisa querendo dizer outra? Bom, no caso específico, então, ela já munida dessa característica da mãe brasileira, né? Que diz uma coisa para dizer outra, foi para esse terceiro filho, que prefere um grande outro de síntese, Lena. E aí, veja, o que acontece? O menino fazia alguma coisa errada e ela falava, bonito, né? Muito bonito. E ele fazia de novo. Aí ela vinha de novo. Você acha que isso está bonito? Você acha que... E ele fazia de novo. E lá pela Sandra fala, ele não aceita, ele não corrige. E isso o psiquiatra disse que era TOD, juntou TEA com TOD, né? E aumentou a medicação. Aí lá pelas tantas, e é engraçado que essa criança especificamente foi até numa palestra específica que eu fui dar para um grupo, uma associação de pais surdos. Eu achei interessante, eles me pediram uma palestra com a seguinte questão: se os pais surdos poderiam gerar algum prejuízo nos filhos não surdos pela condição da sua própria surdez. Essa era a pergunta. Achei muito interessante a pergunta, achei intrigante. Fui lá, obviamente, com o intérprete de Libras do lado, porque eu e Libras, assim, eu aprendi algum dia, mas não sei usar. Mas eu achei a pergunta muito interessante. E essa mãe, especificamente, o pai é surdo, ela não. E os filhos não são. E tinha essa característica de ter tido 3 filhos e o último ser autista. E ela me traz essa pergunta que eu achei muito interessante, porque ela queria saber se alguma, não tinha nada a ver. A surdez do pai, não tinha nada a ver. Mas, quando pergunta, e aí, mas como é que você corrige, né? Como é que você fala? Olha, eu falo igual eu falei com os outros 2, bonito, né? Bom, falei, e ele faz o quê? Ele vai e repete. Mas é claro que ele repete. Você diz uma coisa querendo dizer outra. Isso é o grande outro do neurótico. Lembra que o neurótico você me diz A, mas o que na verdade você está querendo dizer? O que você diz, na verdade, quando você me diz tal coisa? Né? Então, o neurótico é aquele que sempre pensa que tem um texto subliminar.
né? Sempre tem que ter um outro texto que não foi apresentado e eu preciso fazer ali uma investigação. O autista não. Então, o que seria esse grande outro de síntese? O grande outro de síntese é aquele que diz aquilo que ele quer dizer. Se é bagunça, diga bagunça. Se é para arrumar, diga arrumar. Entende? Não diga o contrário disso esperando que eu interprete. Então, o grande outro de síntese é aquele que, ao invés de usar o equívoco para fazer o sujeito se responsabilizar, que é o que a mãe neurótica brasileira faz, você já deve ter visto isso, né? Ela diz uma coisa querendo que você escute a outra e assuma a responsabilidade da interpretação que você fez. Isso é o oposto de uma síntese. A síntese é: diga claramente o que você quer. Né? Basicamente isso. Agora, vamos então para a página 33. Abram aí. A holófrase como manifestação da alienação e seus desdobramentos. Eu vou projetar alguns pontos para a gente seguir no texto, alguns trechinhos, mas todo mundo está com o texto em mãos também. Estão vendo aí? Vou pegar alguns trechinhos, esses que estão em amarelo mais forte, só para vocês se localizarem depois, tudo bem? Então, vamos lá. O que é a holófrase, basicamente? A holófrase marca o congelamento, de novo, desde o início do nosso encontro hoje, a gente está falando dessas palavras, né? Congelamento, retenção, recusa. Então, a holófrase marca o congelamento do sujeito ao primeiro par de significantes da alienação. Então, é como se entrasse na alienação e retesse, congelasse. Congelasse ali no primeiro momento. Então, esse sentido retido, esse significante retido, alienação retida, esse congelamento de significantes, termos que vocês vêm ouvindo. Seguindo para outra parte marcada. Então, a holófrase também, ali, esse adjetivo, né, que vem da linguística, ele denota a ausência do intervalo entre significantes, quando uma frase inteira, sujeito, verbo e predicado, se aglutina numa única palavra, se junta numa única palavra. Como se uma palavra só tivesse a potência de uma frase inteira, ou seja, um poder de síntese enorme, em que você pega uma frase inteira e condensa numa única palavra, tudo bem? Então, a holófrase seria essa condensação, como se eu pegasse uma frase toda e juntasse num único significante. Seguindo um pouquinho adiante, deixa eu baixar aqui, opa, peraí. Peraí que eu saí da página. 33. Então, voltando, baixando um pouquinho, estamos no finalzinho da 33 aí, veja. Finalzinho da 33, a holófrase, então, ela se configura, né, se configuraria quando o oracional e o lexical se confundem. Ou seja, quando não há uma discrepância, uma diferença entre como a coisa é dita, como a coisa é escrita, como ela é compreendida, como se tudo também fosse um sentido só, que é o que a gente estava falando de não ter duplo sentido. Então, não haveria manga de comer e manga da camisa, por exemplo. É quando, se na holófrase, tudo se confundisse, tudo se fusionasse e fosse uma coisa só, de tal modo que o oracional, a coisa como ela é dita, apareceria primeiro, né? Guilherme, ela fala sobre esse autor, que eu não sei pronunciar exatamente o nome, mas vou pegar só esse resuminho dele aqui. Irá dizer que a língua e o discurso se coincidem na holófrase como um monolito, quando o sujeito e o significante se confundem. Então, veja, a gente está falando de pegar uma frase e juntar numa única palavra. Pegar todo o discurso e criar uma espécie de monolito. Não haver distâncias entre os significantes. Fazer uma espécie de junção, de confusão entre o sujeito e o significante. Deu para entender o que a gente está tentando fazer aqui. Continuando, então, a despeito de operar simbolicamente, a holófrase não é
decomponível, mostrando a inexistência do movimento de concatenação que a concatenação significante estabelece, que entra na sua pergunta, Isa. Veja, se a holófrose não é decomponível, não há, então, esse movimento de concatenação significante. Peraí, ele parou de cantar porque tem pessoas ao redor, talvez a música seja imprópria. O resultado foi diferente, porque... Então, falta esse movimento de concatenação, ou seja, esses poros abertos para observar elementos e poder pensá-los com uma certa distância um do outro. Não tem essa distância, é um monolito, né? É algo todo colado, grudado. Continuando aí, então, a partir da sua determinação pela diferença com os demais, pela não designação de si mesmo e pelo intervalo entre significante e outro. São essas premissas que franqueiam o ponto de falha de não coincidência que a metáfora e a metonímia se alojam. Podemos considerar que o autista se utiliza do seu corpo para sustentar relações mínimas e binárias na condição de holófrase. Então, por que ela apresenta aqui o conceito de holófrase da linguística? Ela apresenta esse conceito para a gente perceber que o sujeito autista, ele lida com a linguagem como monolito. Ele lida com a linguagem como holófrase. Significa que um sujeito autista não vai poder, por exemplo, fazer poesia? Vai, depois de um longo percurso. Mas, a princípio, eis uma das grandes dificuldades, porque poesia, por exemplo, é um uso da língua num certo nível de abstração que eu preciso de uma certa soltura entre os significantes. Então, há relações mínimas e binárias na condição de holófrase, que é o modo mais regular que, desde o início da relação com a linguagem, o sujeito autista utiliza. Descendo um pouquinho mais, ainda na página 34, estou aqui na 34, nesse parágrafo. Vou ler esse parágrafo e passo para a pergunta. Então, o autista exerce em seu corpo uma articulação. Para o sujeito autista, uma interpretação não teria efeito de produzir, que é o que a gente estava falando. Então, por que a gente não trabalha com interpretação? Para o sujeito autista, uma interpretação não teria efeito de produzir um trabalho de ressignificação, embora seja possível que o ato analítico franqueie cortes que estendam ou concirnam o seu gesto-frase, descomprimindo. Então, veja, o nosso trabalho não vai ser tanto de interpretação para produzir uma ressignificação. O nosso trabalho vai ser mais o de descompressão. Deu para entender? Se a holófrase é uma espécie de compressão, criando um monolito, o trabalho vai ser mais o de descompressão, de estender, de criar uma certa distância, um certo descongelamento dos significantes. Um certo descongelamento para que haja um espaço mínimo que permita, por exemplo, que isso que a Rosane colocou, que toda vez que a criança falar tchau, tchau, ela tenha que ir embora. Porque nessa lógica do tchau, tchau, hora de ir embora, a vida vai deixar de funcionar. Porque a criança não vai para a escola, não vai ficar enfim, a vida vai ter problemas para funcionar. Então, o trabalho é mais de descompressão desse monolito. Ali onde todo mundo confirma o monolito, a gente vai tentar fazer uma certa distensão dele. Fechando essa partezinha aqui. Peraí, deixa eu voltar aqui para o texto, porque aqui ele está pequenininho, eu não consigo ler. Voltando para cá, então, veja, assim, o sujeito pode complexificar o seu gesto, abrindo a desdobramentos deste, para além do que já estabelecido. Ou seja, quando a gente fala de descomprimir, significa a gente começar a brincar, a jogar, de complexificar o gesto, complexificar a palavra, abrindo, a princípio artificialmente, com o processo de análise, no caso de criança usando jogos, brincadeiras, abrindo desdobramentos para outros sentidos para além do estabelecido. Ou seja, oferecendo, e aí vocês percebem que tem uma certa inversão do método analítico? Ou seja, o sujeito ele vai chegar com um sentido e a gente vai começar a oferecer outros. A gente vai começar a complexificar. Essa parte da inversão do método analítico, inclusive, é uma proposta da Vorcaro,
que é a orientadora dessa tese, que a clínica com crianças, sobretudo nos casos mais graves, consiste, vez por outra, numa inversão do método analítico. E inversão do método analítico significa oferecer elementos, oferecer significantes, para que o sujeito possa sair do campo da linguagem da qual ele está fixado, ele está condenado, ele está, digamos, ali submetido. Você oferecer alguma outra coisa diferente do que ele já tem. Então, o tratamento tem a ver com o sujeito pode complexificar o seu gesto. Deixa eu deixar aqui a Renata entrar. Complexificar o seu gesto, abrindo para desdobramentos diferentes e para além daquilo que já está estabelecido. Ou seja, inventar. É uma clínica de criação, de invenção, modos de defesas mais eficazes. Então, o gesto-frase, limitado a uma direção única e precisa, ao ser escandido, pode diferenciar os seus elementos e integrar outros, configurando um novo contexto. Esse parágrafo é basicamente uma descrição da clínica do autismo, tá? Esse parágrafo é assim, você lê esse parágrafo e sabe como trabalhar. Vale lembrar que Maleval os denomina, esse texto de 2009, aquele texto do Maleval sobre objetos autísticos são nocivos, é um texto excelente, com vários exemplos a partir das autobiografias. Vale lembrar que Maleval os denomina de objetos autísticos complexos. Talvez uma intercepção possa ordenar a decomposição do gesto e complexificá-los para que o sujeito possa referenciar em sua invenção. O que são esses objetos autísticos complexos? O sujeito ele chega com objetos autísticos simples que levam a um fechamento autossensual, inclusive, um fechamento da relação do sujeito com o próprio corpo que é anexado. Eu escrevi sobre isso hoje, tá? No Instagram, diga de passagem. A postagem justamente sobre objeto autístico e essa diferença entre objeto simples e complexo e como é que a gente faz esse trabalho na clínica. Então, veja, o objeto autístico simples é um objeto que chama tanta atenção e captura tanto o sujeito que ele incorpora ao próprio corpo. E se ele incorpora ao próprio corpo, ele e o objeto podem viver sozinhos, entende? Podem se isolar cada vez mais. O objeto autístico complexo, por exemplo, a máquina do abraço da Temple é um objeto autístico complexo. A máquina de cocô lá do menino que eu esqueci o nome é um objeto autístico complexo. Ou seja, é um objeto que ele precisa de vários elementos, ele precisa de uma construção, ele precisa de um trabalho que faz com que o sujeito tenha uma abertura ao mundo para buscar essa construção. Então, produz uma abertura social ao invés de um fechamento sensório. Percebe? Então, o tratamento consiste em fazer dos objetos autísticos simples um ponto de partida para os objetos autísticos complexos. Então, eu vou proibir os objetos, vou retirá-los de modo algum, vou expandi-los, desdobrá-los de forma criativa, Valesca, como você colocou. Inclusive, a Valesca, no consultório dela, ela tem pano, e linha, e tinta, e massinha, e bijuteria, e eu fico pensando como é que é limpar depois o consultório de Valesca quando termina tudo aquele pano cortado. Francisco, depois Lucas. Então, eu lendo o texto, né, eu fiquei assim pensando, né, como pensar a holófrase no autismo. Para mim é difícil, porque se a gente pensa, né, nesses sujeitos, né, como os sujeitos do um sozinho, né, o S1 ele está ali, né, congelado, não tem S2. Aí se a gente pensa, por exemplo, no outro de síntese, a constituição do outro de síntese se dá pela via do signo, não é pelo significante. Eu né? vou te dar um exemplo de holófrase. Uma criança, vou te dar um exemplo e aí você continua. Tem um livrinho que eu gosto bastante, depois eu mando para vocês, eu acho ele divertido. É um livro infantil juvenil esqueci o nome exato do livro, Elefante alguma coisa. Mas a história do livro é a seguinte, uma criança, ela vai um dia no zoológico, e no zoológico estava lá, adote um animal, e ela resolve adotar o elefante, mas pensou que era simbólico, né? Tipo assim, adotei o elefante. No dia seguinte, o elefante chega, né? Vim morar aqui, você me adotou, cheguei.
E não só o elefante chega, como traz a família toda, né, de elefantes para morar na casa do menino. E senta na bicicleta do menino e quebra tudo, e vai tomar banho e quebra a banheira, e vai comer a comida e come toda a comida da casa em 2 segundos e pede mais. Enfim, imagine ter um elefante morando em casa, né? Que ainda leva a família de elefante inteira para dentro de casa. Um livro divertidíssimo. Li essa historinha, uma criança autista, ele chega com nível de suporte 2, 3, mas ali nessa altura do campeonato estava indo para o 2, e é colárico. Terminado, e adorava histórias, adorava historinhas, era um ponto de ficar assim, sempre em movimento, sabe quando você fica contando a historinha, a criança está andando, mas você vê claramente que ela está capturada pela história, mas não é aquele negócio de ficar sentado igual um 2 de pau esperando a história, não, tá? A história é contada com movimentos de corpo, que eu acho muito legal, que parece que ela está escutando a história com o corpo inteiro, né? E ali, escutando a historinha, lá pelas tantas, quando acaba a historinha, e o elefante chega com a família toda, e o menino fica desesperado, porque a família de elefante toda veio, e o menino não sabia que tinha adotado factualmente o elefante. O menino sai correndo, a criança em atendimento sai correndo pelo consultório, digamos, em euforia, gritando paifante, paifante, paifante. O que era o paifante? A holófrase que ele fez. Dentro do contexto da criança, e o paifante é uma quantidade de material gigantesco, uma criança que tinha uma cola muito grande, a mãe, e o pai era aquele que incomodava, era o elefante, né? Que quando chegava em casa era melhor que nem tivesse vindo, né? Ou seja, não sei se vocês já viram que tem umas crianças que colam em um e o outro se torna um baita rival, né? Então, o pai, não havia nada que o pai fizesse de equivocado, mas é que o pai não era mãe. Foi isso, o pai não era mãe. E a criança queria só a mãe. Então, a presença do pai era perturbadora para a criança, uma vez que a presença do pai já significaria, por exemplo, não só a mãe, né? Então, veja, a holófrase que ele faz é paifante, paifante, paifante. E ele fica numa euforia danada. E aí, quando sai lá fora, se depara com o paifante, né? E grita para o pai, paifante, 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 que obviamente só entendeu isso depois de ler o livro e alguém explicar para ele, né? Então, veja, essa holófrase, ele dificilmente vai fazer uma construção, que é uma metáfora, se você parar bem para pensar, só que não é uma construção metafórica no sentido tradicional da coisa, de dizer, esses elefantes incomodam a criança como meu pai incomoda, lararara, lararara. Ao invés disso, é como se o texto inteiro fosse condensado, o que não dá uma abertura, por exemplo, ao pai, mas dá uma noção clara do que o trabalho tem que vir aí para frente, né? Porque monoliticamente fechou a interpretação que já estava, né, do pai como um incômodo, não apresentou uma novidade, apresentou tudo isso, já estava claro ali desde a queixa dos pais, mas apresentou, digamos, uma clareza de que a criança, de algum modo, tem esse texto lá dentro. Esse texto diz, não é a mamãe, esse texto estava ali com a criança. Agora volta a sua pergunta sobre o holófrase, vai lá. Então, esse monolito que eu penso no autismo, ele não se daria S1, S2 junto, né? Holofraseado. É S1. Né? Se a gente pensa como estrutura e como é o funcionamento, né, do autista dentro da estrutura, não dá para pensar em cadeia, S1, S2. É só S1. Então, se no próprio conceito de holófrase há aí essa junção de S1 e S2, eu acho difícil pensar isso no autista, né, no autismo. Né, as crianças do um sozinho, como se fala. Porque é S1, é a iteração. Né? Como pensar em um S2? Um monolito com um S2? Eu fiquei com essa questão. Assim, porque agora eu acho muito massa isso que ela fala aqui, né, esse gesto, frase, isso é bem clínico, como você ressaltou, porque Eita, minha imagem se foi. Está com problema a câmera. É fazer essa escansão, né?
E muitas vezes a gente é convocado a fazer isso pelo gesto, colocando o corpo. Porque não é pela via do saber, não é pela via da interpretação, nada disso. E aí eu penso, por exemplo, chegou uma criança com um grito, né, pungente, que a presença do analista está ali angustiando esse sujeito, e vamos pensar assim, badá, é o grito desse sujeito, junto, badá, 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 né, e com uma angústia. O analista pega isso, né, esse som, né, badá, e faz aí uma escansão, badá, badá, e faz todo esse movimento. E junto com isso, coloca o corpo, levanta, ba, senta, dá. E também faz isso, tem efeito nesse sujeito. Né? Abre aí isso que era maciço, né? Tem aí né, como é que ele coloca aqui? Intercepção. Alguma coisa aí entra que isso se afasta, isso que era maciço. Agora, isso não são dois significantes. É um significante. S1, S1. Mas veja que vocês estão falando a mesma coisa, porque a holófrase aqui não é tanto a palavra. Quer ver? Deixa eu pegar um outro trechinho aqui do texto que conversa exatamente com o que você está colocando. E você tem razão, não é S1 e S2, é S1 congelado. Até porque na alienação, o grande outro impresso é S1, né? Para o sujeito se constituir, e na separação o sujeito devolveria, né? Então é o S1 que se trata. Tem esse ponto aqui, veja, eu acho que conversa um pouco com o que você está colocando. Na página seguinte, na 35, a holófrase reenvia a palavra a coisa, funcionando pela premissa de recusar-se em fazer semblante. O autista tem a palavra ligada à coisa, não descolando o significante do objeto, que lhe permitiria fantasiar no brincar, imaginando uma caixinha como telefone, ou fazendo miau para um boneco, simulando gato, não apagando a coisa designada, guarda com os objetos uma relação de similaridade ou continuidade, que se referem às coisas de forma distinta do funcionamento significante. Quando você fala, por exemplo, sobre esse badá, badá, lembra quando a gente falou ali atrás, deixa eu tirar aqui, na citação um pouco atrás, mas eu vou até tirar, todo mundo está com o texto em mãos, que a gente falou, deixa eu pegar aqui a citação exata do que a gente estava lendo. Ali atrás, antes do gesto frase, cadê? A gente falou que se fosse aqui, ó, captura da oração, a questão da captura lexical e a questão da oração, como se a questão oracional e lexical se confundisse, sendo que a lexical não apareceria e a oracional funcionaria como primeira. Então, badá, badá, badá é a função oracional, ou seja, o som que vem primeiro. O que você está tentando introduzir quando você faz esse badá ganhar novas possibilidades? Você está tentando introduzir outras funções oracionais e também funções lexicais, como, por exemplo, você dá um léxico, né? Dá um sentido, dá uma possibilidade de decodificação desse badá, badá, badá. Quando a gente fala aqui da holófrase, não são tanto palavras já prontas, mas esses sons, esse enxame de S1 em sons que se condensam num outro som. Badá, badá, badá é uma holófrase, porque é como se ele pegasse esses vários sons, ele não vê não um som só, dificilmente badá é um som só. São vários sons que a criança condensa e carrega, aí vamos discutir se carrega na mão no bolso, mas carrega consigo, entende? E o trabalho na clínica passa a ser não tanto descobrir de onde ele veio, a gente não investiga tanto isso, né? De onde veio esse badá, mas um certo uso para fazer com ele. Mas a holófrase não seria exatamente a junção das palavras todas, mas desses sons que se tornam um monolito de som oracional. São S1, não é S2. É só S1. Mas a holófrase teria que ter o S2, é por isso que é a holófrase, né? S1, S2 se aglutina. Mas como pensar isso no autismo quando não há esse S2, né? É S1. O monolito é um S1, só S1.
Essa foi a questão que me ficou. Mas a Eu gente... concordo também, eu faria essa modificação. Ali na linguística, consideraria S1 e S2. Se a gente for pegar a holófrase para pensar no autismo, a gente não vai poder pegar exatamente igual está na linguística, a gente vai ter que fazer essa distinção de enxames de S1 e não de S1 e S2. Concordo, teria que fazer essa distinção, ou seja, a gente pode pensar a holófrase para o autismo desde que a gente faça essa alteração. O que você acha? Eu fico pensando em... Eu não usaria holófrase. Então, vamos deixar a holófrase de lado. Aqui ela fez esse uso da holófrase, nesse sentido do monolito, dessa palavra frase, né? Tanto que na 35 você vai ver aí essa ideia da palavra frase, inclusive da afânise também, é outro conceito que vai aparecer na 35. E ainda na 35, se vocês forem olhar, logo depois da citação da Vorcaro com Stevens, está assim, logo depois da citação, na 35, pelo fato dos significantes estarem congelados num amálgama, como um monolito, o sujeito não aparece entre significantes, como é o caso da neurose, em separado, mas comparece somente na posição de emissor, cuja mensagem encontra-se condensada na palavra frase ou no gesto frase. O sujeito é dito por ela, como em um enunciado, não realiza a inversão ou engajaria numa enunciação, né? Por isso, é uma situação limite em que, mesmo se referindo a uma situação tomada em seu conjunto, cada sujeito espera, no interolhar, que o outro decida o que fazer, mas sem engajamento. Ponto importante ser tratado na clínica. Mas eu entendi o que você está dizendo e realmente tem um outro ponto aqui também que eu vou discordar dela, tá? Você discordou desse ponto, eu vou discordar de um outro lá na frente. E é bom quando a gente pode discordar, né? Porque significa que a gente está elaborando com os outros textos. Tem um ponto interessante que esse significante congelado, significantes no plural, de fato, tem um problema se a gente pensa no S1 e não no S1 e S2. Quando você fala de significantes congelados, de fato, dá uma ideia de cadeia. E o que a gente está dizendo é que se não passou pela alienação e separação, não tem cadeia. Se é uma alienação retida, é só S1. Então, teria que ser um S1 congelado como monolito e não significantes no plural congelados no amálgama como monolito. Concordo, faria essa distinção também. E aí a holófrase vinda da linguística teria esse furo. A proposta aqui dela com a Vorcaro seria da holófrase, mas eu acho que você tem razão, ela tem um problema. Vamos voltar nela depois. Lucas? Boa noite, Renata. Boa noite, gente. Renata, eu tenho uma dúvida. A Bastida, naquela aula magnífica que ela deu, ela fala de uma incongruência pensar sujeito no autismo. Aí ela faz aquele link do falacer com a língua e do sujeito com o greve outro. Daí a minha pergunta é, existe sujeito, alguma possibilidade de pensar sujeito no autismo? Rigorosamente, Lucas, só tem sujeito na neurose, se a gente for ser rigoroso, no sentido de que sujeito é equivalente a inconsciente, teoricamente, e inconsciente é um resultado do recalque. Como o recalque ele é da neurose, assim como a foraclusão na psicose, a elisão no autismo, ou desmentido na perversão, a gente só poderia falar, então, de sujeito do inconsciente, por excelência, teoricamente, na neurose. Entende a diferença? Sim, perfeitamente. Agora, a gente usa a palavra sujeito psicótico, sujeito autista, sujeito perverso, sujeito neurótico, não com rigor teórico, mas para comunicar mesmo. Mas se for com rigor teórico, a palavra sujeito deveria ficar restrita e guardada para a neurose. Mas eu tenho dificuldade de tirar essa palavra da coloquialidade, entende? Embora rigorosamente ela não poderia estar aí. Obrigado. Nada. Daqui 15 dias, então, a gente volta justamente, eu queria que vocês pensassem isso que o Francisco propôs,
se a gente pode pensar a holófrase como algo que ajuda a pensar o autismo ou cria um problema. Acho que fica essa pergunta. A proposta aqui da tese é que a holófrase da linguística ajudaria a gente a pensar como o autismo funciona, porque traz essa proposta, que vai culminar na página 25, da palavra frase ou gesto frase. De fato, a palavra frase ou gesto frase, quando penso ela na clínica, e você trouxe, Francisco, uma ideia, ela é bem interessante, mas quando eu penso ela como consequência da holófrase, que seria, então, significantes no plural congelados, ou seja, S1 e S2, aí traz um problema, porque a gente está trabalhando com a ideia de S1 e não de S1 e S2, né, de congelamento de S1. Inclusive, o tratamento levaria a um descongelamento de S1 e a criação de uma articulação possível, né, entre esse S1 e um S2 que seria construído em tratamento. Então, nesse sentido aqui, como que ficaria essa questão da holófrase? Na parte 1.4, quando ela for trabalhar a questão do 1, acho que também isso vai organizar alguma coisa. Só queria deixar a hora que vocês forem ler, na página 36, corrijam um errinho. Na página 36, logo no 1.4, na segunda linha, tem um errinho aí, onde está na psicose, podemos ver a operação, que é a operação de alienação ao grande outro, seria, na verdade, aí no autismo, não na psicose, tá? E depois, o restante está ok, mas só esse daí tem um errinho em qual palavra, ele deveria ser no autismo. O restante aí segue lendo. Então, vamos voltar nesse ponto da holófrase como algo que ajuda ou não a pensar a questão do autismo, uma vez que a gente está trabalhando com a ideia de congelamento de S1. Fica essa questão para a gente trabalhar em 15 dias, tudo bem? Certo? Então, a gente se vê daqui 15 dias, avancem na leitura do texto para ver se a gente consegue fechar o capítulo 1 todo, não, porque aí já é ambição demais, mas avançar um pouco mais. Mas aí como a gente não vai ter 30 dias, eu não vou revisar para trás, tá bom? Eu acho uma sugestão, vamos pegar, que nem pega touro brabo pelo chifre, e a gente faz o tempo todo, né? Porque muitas vezes e é ótimo que a gente discute muita coisa, eu acho isso maravilhoso. Mas às vezes a gente perde um pouco de tempo, e aí quando o negócio esquenta, tem que terminar. Esse é um problema que sempre acontece. Mas olha só, mas vamos tentar avançar. O que é a parte toda que vai falar sobre essa holófrase? Eu acho que resolve para a gente, até a página 40. Que aí na 41 vai falar sobre recalque, fora-oclusão, elisão, desmentido, e aí já é outra temática. Então, vamos tentar avançar até a página 40, no próximo encontro, retomando essa questão da holófrase e do congelamento de S1, de que modo os dois divergem ou conversam. Ficou aqui essa questão em aberto. Eu vou tentar formalizar melhor isso que eu trouxe para contribuir, né? Às vezes piora, fica mais confuso, mas... Eu vou voltar nesse texto da Vorcaro, que ela tirou essa ideia, porque ela usa a partir do texto da Vorcaro, e eu não voltei nesse texto. Eu vou voltar lá, porque vai que lá está um pouco diferente. Eu vou voltar na referência básica, certo? Tchau. Esse texto da Vorcaro tá onde, Renata? A tese está aqui. O texto da Vorcaro eu tenho ele impresso, impresso, vírgula, em livro, né? Sim, que livro é? Eu vou ver se eu consigo escanear esse pedaço da onde ela citou e coloco lá no grupo, tá bom? Mas você sabe o título, o livro, qual é? Que eu tenho alguns dela, eu posso ver se tem aqui, se é dos meus. Tem que olhar aí na tese, tem a citação, tá? Tá certo. Eu vou olhar aqui, eu vou procurar aqui. 1999, eu acho que é a criança e a instituição, mas eu tenho quase certeza, mas tem que olhar. É de 1999, olha lá nas referências no final que você vê direitinho qual é. Ok? Tá certo. Tá bom, obrigada. Beijo. Priscila, você quer falar alguma coisa antes de fechar? Acho que levantou sem querer. Então, um beijo para todo mundo. Bom descanso. Beijo. Beijo. Quarta-feira a gente vai falar sobre objeto autístico, ilha de interesse e duplo. Até quarta. Beijo. Tchau. Obrigada. Tchau. Tchau, beijo. Beijo.